sou a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. Antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, me seguir nas minhas redes sociais, por lá vocês ficam sabendo de tudo antes de chegar aqui no YouTube, tem muito mais conteúdo, então não esquece de me seguir. Se for comprar qualquer livro, compre usando os meus links que você ganha cashback de volta e vem comigo! O assunto do vídeo de hoje é o tema ler dá sono? Bom, não tem resposta certa para essa pergunta, eu sou leitora há muitos anos e no meu caso ler não dá sono. Ao contrário, ele tira o meu sono. Porque se eu vou ler um livro muito bom de madrugada, eu acabo ficando acordada por muitas horas, vou dormir 5, 6 horas da manhã, viciada naquela leitura. Então, no meu caso, é o inverso. Até porque o meu horário de leitura preferido é à noite. Mas eu sei que a experiência de leitura é diferente para cada tipo de leitor. Então hoje eu vou dar 5 dicas para vocês que querem ler mais, mas se sentem muito cansados após ler algumas páginas do livro. Fica comigo até o final porque a última dica vai te ajudar muito. A minha primeira dica pra você é: você tá lendo o livro certo? É muito comum que alguém lê um determinado gênero, por exemplo, eu leio fantasia há 10 anos, e agora eu tô apresentando esse problema que eu não apresentava antes. É muito comum que seja um problema por conta que o gênero saturou pra você. Ou se você tá começando a ler agora e não sabe qual é o seu gênero favorito, eu vou dar outro exemplo. Eu não sou uma pessoa que gosta de livros de autoajuda, principalmente aqueles com frases de coachings, sabe? Eu detesto. Ou aqueles com aquelas frases genéricas que você encontra em vários posts do Facebook, então, não gosto. Então, se eu pegasse só livros desse estilo pra ler, eu com certeza teria sono e eu acharia que o problema é comigo, que eu não gosto de ler, mas na verdade é porque o gênero que eu tô lendo não me agrada. E esse gênero que não me agrada pode ser um gênero que já me agradou muito em uma determinada fase da vida, mas que hoje não é mais o meu gênero favorito. Então, é necessário a gente ver quando que a gente mudou, quando que o gênero que a gente gosta passou a ser diferente, pra gente ter uma melhor experiência com a leitura. E se você tá começando a ler agora e pegou um determinado estilo de livro pra ler, mesmo que seja um livro muito falado, e você não está gostando da leitura, tá te dando sono, você tá vendo que não está rolando, tenta pegar um outro livro de um outro gênero, talvez de uma outra categoria, sabe? Por exemplo, estou lendo um livro Young Adult, agora eu vou pegar um New Adult, ou vou pegar um Adult mesmo, sabe? Pra ler. Então, talvez mudar isso, talvez mudar de fantasia pra ficção científica, pra algum gênero similar, sabe? Ou então de fantasia pra algo totalmente diferente, como terror, romance, e ver como tá sendo sua experiência com essa história. E lembrando que não é porque você não gostou de uma história dentro daquele gênero que você não gosta do gênero. Pode ser simplesmente um caso isolado mesmo, você só não gostou daquela história. Mas a minha dica aqui pra vocês é: não tenha medo de mudar. Mesmo se você só lê aquele gênero há muitos anos, pode ser que agora chegou o momento que seus gostos literários mudaram. Então faz muito sentido você mudar a sua leitura pra ter uma melhor experiência com ela. A minha segunda dica pra vocês então é: você gosta mesmo desse estilo de narrativa? Como eu disse, talvez o problema não seja nem o gênero. Talvez você lia muita fantasia de um determinado estilo narrativo para um determinado público e agora você continua gostando de fantasia, mas não de consumi-la da mesma forma que você consumia há anos atrás. Então, a escrita, a classificação indicativa ali para quem é direcionado àquela história também conta muito na sua experiência de leitura. Que pode parecer meio bobo, assim, nossa, mas se eu parar de ler um New Adult e for para um Adult, eu vou ter menos sono? Pode ser que sim, porque a forma como aquele livro foi escrito pode estar te dando sono. Talvez você costumava ler uma narrativa mais densa, agora você gosta de narrativas mais fluidas, ou ao contrário, sabe? E você continuar naquele gênero que já não é mais o que você se identifica, dá aquele sono, dá aquela preguiça de ler, te desmotiva. Então vou dar 2 exemplos de casos que podem estar acontecendo. No primeiro caso, você tá detestando aquela escrita e aquela história e isso pode estar te dando sono. Mas também você pode estar amando a história, mas a escrita não tá conversando com você, você tá lendo se arrastando e isso tá estragando muito a experiência de leitura pra você. No meu caso, quando eu era pré-adolescente, eu amava ler livros como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, livros mais antigos. E hoje em dia eu já não gosto nem um pouco de ler livros com essa pegada, porque eu sinto que eles enrolam muito, enfeitam muito pra dizer uma coisa muito simples. Eu atravessei a rua, viram uma página, 2, às vezes 3 páginas. E eu não tenho mais paciência, eu sinto que a leitura tá muito parada, que não tá acontecendo nada. Eu realmente acho que eles estão dando ênfase em um detalhe que eu não tô nem aí. Então eu acabo não gostando daquela história. E isso acaba me fazendo ter sono, me fazendo demorar muito. Então, nesse ano, por exemplo, eu li apenas leituras que eu tava gostando, não gostei, dropei. E foi por isso que eu cheguei a 72 livros lidos. Se eu continuasse insistindo naquele livro, às vezes você fica meses, às vezes você quer ler outra coisa, passa à vontade, porque você
você tá preso no livro que você não queria estar lendo, só pra bater ali a metinha e falar assim, lido, sabe? Às vezes isso não vale a pena. Então, esses dois pontos que eu citei aqui, o de não gostar da escrita e da história e o de não gostar da escrita, mas gostar da história, pode ser algo que está te atrapalhando. A minha terceira dica é uma dica super válida, super importante, principalmente pra vocês que estão começando a ler agora. E pra você que já lê há muito tempo, mas não tá conseguindo se conectar muito com as histórias, também é super válida. Que é, experimente ler com outras pessoas. Isso acaba motivando muito a gente a continuar lendo aquele livro, a gente se sente mais parte da história. Talvez outra pessoa aponte algo que você não gostou tanto, não tinha parado pra pensar, e aí muda totalmente a sua opinião e a sua experiência a respeito daquilo. Então é muito bacana ler com outras pessoas. E como eu leio com outras pessoas, Isa? Você pode acompanhar lives de leitura, participar de leituras conjuntas com os livros que te interessarem naquele mês. Não se sinta obrigado a participar de todas as leituras conjuntas de um determinado clube. Se você não gostou daquele livro daquele mês, pula ele. Vai só nos que te interessam. Procure leituras conjuntas que tem a ver com o seu gosto do momento, sabe? Ler comentários de outras pessoas no Scoob sobre livros e comentar sobre livros no Scoob ou no Goodreads. Acompanhar canais influenciadores de livros na internet. E interagir ali com a gente nos comentários, no vídeo. Comentar mesmo. Eu mesma converso muito com os meus seguidores na DM do Instagram. Também nos posts que eu faço. Então é sempre uma troca muito positiva. Falar sobre os livros em comum que a gente leu. Debater aquelas histórias que você não tem com quem conversar. É sempre algo muito gostoso de se fazer. Se você ainda tá na escola, também você pode participar de um clube de leitura na sua escola. Ou fazer um clube de leitura exclusivo pra você e seus amigos, sabe? Seus amigos que gostem de ler ou que querem começar a ler, mas não costumam ler. Achar um livro em comum que todos vocês querem ler tantas páginas por dia e debatendo o que vocês estão achando. Sabe? Você pode criar algo mais íntimo também. Ou você pode ler na biblioteca, bibliotecas perto da sua casa e participar de clubes de leitura ou atividades nessas bibliotecas. Tem várias formas de você ler em conjunto. E é sempre muito prazeroso e a experiência é muito diferente. Outra forma que eu também indico muito pra vocês é o Wattpad. Porque o Wattpad é meio que uma leitura em conjunta. Todo mundo vai comentando ali nos capítulos. Não tem vergonha de comentar, gente. Se joga, comenta. Vai lá falando o que você tá achando da história. Não tem só fanfics, tem muitos originais. Tem muita coisa pra ser lida no Wattpad. Tem romance, tem fantasia, tem ficção científica. Tem tudo o que você quiser tem no Wattpad. Então encontre histórias que você gosta. Vai comentando nos capítulos ou lendo os comentários de pessoas no capítulo, interage com as pessoas no comentário, é muito bom, porque você sente que você não tá lendo o livro sozinho, que tem mais gente lendo, vai vendo a reação das pessoas, vai rindo enquanto lê, e quando você percebe, você tá lendo há mais horas e não tá nem mesmo sentindo sono, sabe? Então é muito gostoso ler em conjunto. Inclua mais leituras em conjunto ali no seu ano. Você vai gostar muito da experiência, eu tenho certeza que vai melhorar muito essa questão do sono. Às vezes, também algo que pode te motivar é sair de casa, ir num café ali na região, ir numa biblioteca, ler fora de casa, ler no trajeto, a sua forma favorita de leitura. Às vezes fica só em casa, dá uma preguicinha, a gente acaba ficando na internet, acaba vendo série, acaba fazendo outras coisas e a gente acaba pensando, poxa, hoje de novo eu não consegui ler. Então talvez ir numa biblioteca fazer a sua leitura, ir num café próximo, ir num shopping, pode te motivar muito a ler mais, sabe? E a minha quarta dica é: pare e analise o horário que você tá lendo. Ele é mesmo o ideal para você fazer a leitura? Para responder essa pergunta, primeiro você precisa analisar. Você é uma pessoa diurna ou noturna? Às vezes a gente vê vários influenciadores falando, eu mesma que sou uma pessoa noturna, né? Vários influenciadores falando, começar uma rotina mais cedo, 5 horas da manhã, 6 horas começar a ler. Mas pra mim, isso não funciona, porque eu não sou uma pessoa diurna. De dia, eu vou demorar muito mais pra ler, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter foco, eu tenho muito mais sono, eu tô muito mais irritadiça. Eu não consigo ter uma boa experiência de leitura. Se for de dia, bem cedinho, assim, não rola pra mim. Tem que ser final de tarde e noite, os melhores horários. O mais cedo pra mim começar a ler é 1 hora, 2 horas. Antes disso, não, sem condição. Porque eu sou o tipo de pessoa que não funciona pra nada de manhã, gente. Sinceramente, eu não sou uma pessoa noturna, definitivamente, nunca fui. Então, talvez a gente pode inverter essa situação. Talvez você esteja lendo, se você trabalha, né? Talvez você esteja lendo após o seu horário de serviço, mas você chegue cansado, estressado, com sono. Então a leitura não vai render. E talvez você esteja lendo num horário, mesmo que você não trabalhe ou não estude, você esteja lendo num horário fora do seu horário de pico. Então se você nota que você vai ficando mais
mais animado no final da noite, mas você tá lendo de manhã, pode ter certeza que isso influenciou muito em como você tá lidando com a leitura. O mesmo pode estar acontecendo, você tá lendo antes do trabalho, mas você consegue acordar e você tem meia horinha pra ler antes do trabalho ou antes da escola, e aí você começa a ler meio que agitado, meio que apressado, pensando no ônibus, olhando pro relógio, então isso também pode estar estragando muito a experiência de leitura pra você. Então é isso, defina se o seu horário amanhã, tarde ou noite, veja qual horário você tem disponível pra ler, que vai ser um horário que você não vai estar muito cansado, muito exausto, muito agitado. Então, talvez melhore muito ali essa questão do sono durante a leitura. A quinta e última dica, e a mais importante desse vídeo, mas todas são muito importantes, é: encontre o seu formato de leitura favorito. Já testou todas as outras dicas? Você já mudou o seu horário pra noite, caso seja o seu horário favorito? Você já começou a ler com outras pessoas? Já mudou aquele estilo de narrativa que você gostava antigamente e hoje não gosta mais? E já trocou o gênero, mas mesmo assim nada resolveu? Então tá na hora de você ver o formato que você anda lendo suas coisas. Então vamos dar um exemplo aqui. Você só lê livros físicos? Talvez seria bom você começar a tentar ler e-books, porque o formato de leitura influencia muito na experiência do leitor. Eu mesma, eu amava livros físicos, mas hoje em dia eu prefiro muito mais e-books. É muito difícil eu gostar mesmo ali da experiência de ler no livro físico, eu leio mais devagar, então eu acabo preferindo e-books. Outra coisa, gente, eu detesto, no meu caso, eu odeio ler e-books no computador, tipo, pior opção pra mim. E no celular, eu realmente prefiro ler em um e-reader mesmo. É a minha forma de leitura de e-books. Já com mangás, manhwas e afins, é totalmente o contrário. Eu não gosto muito de ler em Kindle, os mesmos que tem no Kindle eu não gosto. E eu não gosto de ler no computador, eu prefiro ler no celular. Já no caso de livros físicos, assim, mangás físicos, eu gosto bastante também de livros e mangás físicos, mas eu dou preferência aos formatos digitais. E gosto de manter meus físicos favoritos, ou quando tem alguma ilustração colorida, ou quando tem algum diferencial muito bacana na edição, eu prefiro a versão física. Mas caso seja só texto corrido mesmo, o preto e branco eu prefiro o digital. Então uma dica que eu te dou: você tá lendo muito digital e não tá fluindo? Tenta ir pro físico. Você tá lendo muito físico? Tenta ir pro digital. E quando eu digo digital, leu no computador, não gostou? Tenta pelo celular. Leu no celular, não gostou? Tenta por um tablet, se você tiver. Leu no tablet, não gostou? Tenta comprar um Kindle, um modelo mais barato. E vai testando os formatos digitais, porque pode ser que você não goste de ler numa determinada plataforma digital e ame ler em outra plataforma. Então isso acontece muito. E se você tá muito no digital, tenta dar uma variada. Ler um físico, um digital, não precisa ser bem assim, mas tenta um pouco de digital, um pouco de físico. Pode melhorar muito a sua experiência com a leitura. E dica extra pra vocês: se você é o tipo de pessoa que acha que você não gosta de ler, mas você só lê livros, talvez você goste mais de ler comics, mangás, HQs. Então tenta ler comics, mangás, HQs, porque o estilo ali é totalmente diferente. Talvez você goste muito mais de ler esse estilo do que ler livros mesmo de romance. E se você lê muitas HQs e você não tá gostando muito da experiência de ler HQs, tenta ler livros, tenta ler contos, tenta ler novelas. Pode ser que você goste mais. Então é isso. Essas foram todas as dicas pra você que acha que lê dá sono, que acha que você não gosta de ler, ou que acha que você não é um leitor. Todo mundo, na minha opinião, todo mundo é um leitor, só não encontrou seu gênero favorito ainda, sua forma de leitura, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Se te ajudou, deixa um like aqui embaixo, comenta como anda a sua experiência com as leituras, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, tchau! There is magic inside of you.